Nós estamos recebendo a deputada estadual Simone Pereira, que é coordenadora de enfrentamento às drogas e fomento ao lazer, que passou um tempo da Assembleia, já retornou ao cargo, reassumiu o seu cargo, e nós vamos falar sobre o trabalho dela na coordenadoria e também na Assembleia Legislativa e sobre eleições de 2026. Deputada, muito obrigado pela presença da senhora, um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade. Vamos falar desse trabalho. A senhora que é da área, né? A senhora é assistente social, não é isso? É a sua formação acadêmica. E a senhora está dando uma oportunidade que poucas pessoas têm, quer dizer, de trabalhar nessa área da senhora, quer dizer, de aprofundar com a equipe, com o trabalho de campo. Durante esse período que a senhora está lá, deputada, qual é o diagnóstico que a gente pode fazer desse quadro, que a gente sabe que ainda é grave, do vício? Há uma esperança? A gente vê assim, uma tendência de diminuição ou o quadro ainda é considerado grave? Olha, veja bem, quando nós assumimos a Sendifol, a nossa primeira preocupação foi fazer um BI, um diagnóstico do nosso estado. Afinal de contas, nós temos um estado que tem uma extensão territorial muito grande e, lógico, que a gente não pode tratar de forma igual os desiguais, né? Então, a gente fez esse mapeamento do nosso estado, fizemos também um levantamento de como a política se comportava, a necessidade de você compreender que a Sendifol, ela não é um órgão executor da política, mas um órgão que articula e organiza essa política de enfrentamento às drogas, e a gente teve a preocupação com esses dados do BI de formatar novas metodologias de trabalho. Então, nós criamos uma diretoria de interlocução institucional dentro da Sendifol. Por quê? Porque a necessidade de que a gente possa dialogar com todas as instituições que estão envolvidas nesse processo, né? Então, a gente fala muito de articulação de políticas públicas, mas uma articulação de política pública ela só é possível se ela houver antes uma interlocução, um diálogo. Então, desenhar a rede e fazer com que cada instituição ela se reconheça dentro do fluxo de atendimento, ela foi fundamental. É lógico que não é uma problemática fácil, é uma problemática que requer uma ação de todos os segmentos de políticas públicas, mas nós temos avançado muito com relação a essa política. E principalmente com o foco que a gente tem hoje de trabalhar mais a questão da prevenção, porque quando já existe a dependência do uso abusivo do álcool e da droga, a meta nossa é trabalhar a redução de danos, né? E a preocupação maior nesse momento é a gente preparar gerações futuras para que elas possam estar fora dessa problemática. E aí, deputada, tem uma questão que é conhecida, que é a codependência, né? Quer dizer, você tem em casa um membro da família que é viciado em droga ou em álcool, a família toda sofre com isso. E de uma certa forma, a senhora falou de evitar que gerações futuras também percorram esse mesmo caminho. Se não houver realmente uma ação de prevenção, fatalmente aquilo vai, ou por contaminação, no sentido de ver o familiar fazendo, eu vou fazer também, ou até por revolta do que está acontecendo dentro do lar, né? Douglas, veja bem, hoje a Sendifol ela tem 3 linhas de atuação: prevenção, acolhimento e reinserção, né? São essas 3 linhas de atuação. Nós temos a plena consciência de que quando você fala em prevenção, você não pode pensar no indivíduo, mas você tem que pensar no contexto familiar. Não existe prevenção sem fortalecimento dos vínculos familiares. Então, esse é o nosso foco hoje, é trabalhar o indivíduo sem perder a conexão do vínculo familiar. Diferente do que era lá atrás, que era isolar, que era... Isso. Hoje é mais integrada essa ação, né, com toda certeza, porque, por exemplo, eu tenho um programa social, um jovem, uma criança, ela passa um determinado tempo ali do dia dela participando daquele programa, mas ela vai voltar para a realidade dela. Então, tudo que foi ensinado dentro do programa, se ela chega em casa, ela tem um pai que é faccionado, ela tem um pai que faz o uso abusivo de droga ou de álcool, se existe a violência doméstica, se existe a falta de perspectiva de uma renda, aquilo que foi feito dentro do programa, ele não vai ter um resultado eficiente.
né? Então, existe a necessidade da gente trabalhar o indivíduo, mas sem esquecer de conhecer a questão das problemáticas familiares. E quando eu falo do avanço, por exemplo, quando eu cheguei na Sendifol, existia uma discussão muito grande sobre o papel das comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas fazem o acolhimento. Então, muitas das pessoas que são dependentes do uso abusivo do álcool e de outras drogas, elas passam um determinado tempo dentro de uma comunidade terapêutica, mas a comunidade terapêutica, ela não faz política de saúde, né? Quem faz tratamento é a saúde. E aí a gente foi fazendo um mapeamento. Então, existem condicionalidades, por exemplo, para que o município ele possa ter um CAPS-AD, que é o CAPS que trabalha o uso abusivo de álcool e outras drogas. O estado do Piauí todo, a gente tem 8 CAPS-AD e nós temos 224 municípios. Então, a gente precisava ter essa ideia dessas deficiências para ver como seria a nossa linha de atuação. O que foi que a gente fez? A gente constatou que o ápice da crise da abstinência é que levava à evasão daquelas pessoas que estavam no acolhimento. Ora, se nós não temos pernas para estar em todo o estado fazendo a saúde mental, né, com os CAPs, a gente tem o saúde digital. Então, a gente fez uma cooperação técnica com a Secretaria da Saúde, implantamos o saúde digital dentro das comunidades terapêuticas e hoje os acolhidos, eles têm um acompanhamento com o médico psiquiatra, se precisar do protocolo medicamentoso, ele vai ter, e fomos além. Fizemos também, dentro desse termo de cooperação técnica, incluímos a questão da testagem, porque, via de regra, as pessoas que estão no uso abusivo do álcool e droga são pessoas que estão em situação de rua. Então, a gente incluiu a testagem por quê? Porque a gente precisava saber se dentro dos acolhidos existia alguma pessoa que estava com sífilis, que estava com HIV, com tuberculose, hanseníase, né? Então, hoje, todas as pessoas que entram num processo de acolhimento, elas passam pela testagem. E aí, só me permita, só com a colocação, deputado, que é interessante, a senhora está falando, não é, quando ele é acolhido, não é um trabalho só de combate ao uso de álcool ou de droga. É a saúde de um modo geral, é feito um diagnóstico geral e todo problema de saúde detectado começa a ser tratado também. Né? Exatamente, e nós estamos, inclusive, numa tratativa com a Fundação Municipal de Saúde, eu já estive com a presidente da Fundação, porque nós queremos fazer a imunização dessas pessoas também, né? E fazer a imunização leva a uma outra problemática. Via de regra, as pessoas que estão em situação de rua, ela não tem documentos. Não tendo documento, ela não tem acesso à saúde pública. Então, ao momento em que a gente vai fazer a imunização, a gente vai ter que resolver essa questão, porque essa pessoa vai precisar ter um cartão SUS. Então, uma coisa, ela vai puxando a outra. Uma outra coisa que a gente constatou foi a questão do aletramento, o aletramento muito baixo entre as pessoas que estavam em processo de acolhimento. Fizemos um termo de cooperação técnica com a Secretaria da Educação. Hoje nós temos o EJA dentro das comunidades terapêuticas e o ensino técnico e tecnológico. Tivemos também uma parceria com a Secretaria de Juventude, a Coordenadoria de Juventude. Por quê? Porque a questão da reinserção, ela tem que começar ainda no momento do acolhimento. Porque muitas vezes a pessoa passa 6, 8, 10 meses dentro de uma comunidade terapêutica, quando ela sai, ela diz assim, eu vou para onde? Os vínculos familiares, se não foram quebrados, estão extremamente fragilizados. Muitas vezes a família não quer nem ver. E quando quer, é sempre com desconfiança. Sempre com desconfiança. E aí ele não tem um projeto de vida. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, o que é que eu vou fazer? Então eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como pensar numa possibilidade de uma mudança de vida real. Eu vou para a rua, vou me drogar e eu vou ter recaídas. Então, a gente, buscando isso, a gente hoje está começando uma parceria também com a SASC, né, e com a Secretaria de Juventude, para que a gente possa estar trabalhando um projeto de vida pessoal em cada acolhido, já pensando na questão da reinserção, e aí a gente tem envolvido o Sistema S, né, a gente tem envolvido o próprio Ministério Público. Então, assim, a gente tem avançado muito com relação à implantação da política, sabemos que é um grande desafio, né, o governador Rafael tem tido a sensibilidade de compreender que a gente precisa de um orçamento que nos dê conta de atender o nosso Estado. Hoje, a Sendifol ela vai estar presente nos 4 macroterritórios, com municípios sede São Raimundo Nonato, Parnaíba,
Picos e Floriano, não para a gente dar conta do estado todo, mas a gente começar a estar dentro de cada macro-região, fazendo um diagnóstico daqueles municípios que compõem aquela macro-região e a gente ir estendendo, né, esse atendimento, usando inclusive uma parceria com as prefeituras, com a saúde municipal, com a assistência social, que são duas políticas públicas que têm um sistema único e, consequentemente, uma municipalização das ações. Então, a gente tem buscado muito a trabalhar dessa forma. Sem falar que avançamos também, porque o Piauí não tinha um fundo regulamentado, então a gente tratou de fazer a regulamentação do fundo, o fundo está pronto para receber recurso. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento, mas tudo o que é decorrente de uma apreensão por conta de tráfico, por conta de alguma coisa ligada à droga, esse recurso ele vai para o Fundo Nacional. O Fundo Nacional ele destina um percentual para o Ministério da Justiça e o restante é distribuído entre os fundos estaduais para que a gente possa executar essa política. Então, hoje o Piauí tem um fundo, né, regulamentado, com CNPJ, com unidade gestora e com conta aberta também. Deputada, e com relação, a senhora falou municípios, nas macro-regiões, os 4 municípios, Floriano, Bom Jesus, Picos, Floriano e Parnaíba. São Raimundo Nonato e Parnaíba. E a parceria com os municípios? Como é que está, em que pé está essa parceria? Os municípios têm recebido bem essa parceria? Nós temos dialogado. Agora mesmo eu tive uma reunião com as pessoas que fazem a Secretaria de Saúde, de Juventude e de Enfrentamento às Drogas em São Raimundo Nonato. Vamos ter um encontro já em janeiro para discutir essa política, explicando para eles qual é o papel, por exemplo, do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, nos municípios que acompanham adolescentes que estão em medida socioeducativa em meio aberto, ou seja, aqueles adolescentes que cometeram pequenos atos infracionais e que estão prestando serviço à comunidade ou que estão em liberdade assistida. Eles são acompanhados pelos técnicos do CREAS, então é necessário que a Secretaria da Juventude Municipal, que a Secretaria de Enfrentamento às Drogas, elas estejam dialogando e acompanhando, Secretaria de Esporte, Cultura, ou seja, tudo isso é muito importante dentro de uma construção de uma política de prevenção ao uso abusivo do álcool e da droga. A senhora deixou a coordenadoria temporariamente, como todos os outros parlamentares, voltou para a Assembleia e agora retornou novamente. Só para a gente tocar rapidamente, é um movimento normal, deputado. Todos os parlamentares titulares que ocupam cargos voltam, que é período de destinação de emendas, né? Exatamente, a necessidade de fazer a nossa destinação, né, a destinação das nossas emendas. Aproveitei o momento também para discutir um pouco sobre a questão do orçamento, até porque eu tenho todo o interesse de que a gente tenha um orçamento um pouco mais robusto com relação ao enfrentamento dessa política sobre droga no estado do Piauí, né? Tenho também uma preocupação muito grande enquanto assistente social e enquanto uma parlamentar que presidiu a frente parlamentar em defesa da primeira infância, também com relação à questão do orçamento voltado para a primeira infância, que tem tudo a ver com essa política que a gente quer implementar da prevenção, né? Então, a gente foi também para, de certa forma, avaliar, né, dar a nossa contribuição para que a gente possa, de fato, ter um pouco mais de orçamento nas políticas de proteção social e de violação de direitos. E como foi essa discussão especificamente do orçamento? Como é que a senhora avalia essa discussão? Atendeu aquilo que a senhora imaginava em termos de orçamento e destinação de recursos? Muito tranquilo. Eu acho que a Assembleia hoje ela conta com uma bancada que é sensível, uma bancada que é companheira, que escuta, que dá as mãos, né? Todo mundo muito comprometido em ter um Piauí com mais igualdade de oportunidades, né? De ver um Piauí cada vez mais desenvolvido. Então, assim, eu tenho todo o apoio dos meus pares e realmente eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso. Tudo que foi proposto, na verdade, foi acolhido pelos meus colegas. Deputada, vou falar um pouquinho de política agora. A senhora, como eu dizia no começo, a senhora é originalmente do PSD. Sim. Mas em função desse acordo entre MDB e PSD, o MDB lança os deputados estaduais e o PSD lança os deputados federais. Tanto é verdade que o deputado estadual georgiano atualmente é do MDB, mas vai se candidatar pelo PSD como deputado federal. Como é que está, em um determinado momento, se falou, lá atrás, olha, sabe se vai ficar, não sabe, aí, nessa indefinição, o deputado georgiano
como um dos líderes do PST, disse, ó, se tiver coligação entre os dois partidos, tudo bem. Se não, o PSD está pronto para lançar sua chapa de federal e sua chapa de estadual. Hoje está pacificado, houve entendimento, está tudo acalmado? Olha, as pessoas elas costumam um pouco deturpar as informações. Em nenhum momento o deputado Georgiano ou o deputado Júlio César, que é o presidente, né, do PSD, fez essa colocação de nós estamos articulando porque nós vamos ter uma chapa nossa. Não, aqui o que até mesmo o próprio deputado disse era só dizer, não, caso não haja, a gente vai lutar pela... Mas caso foi não uma haja, condicionalidade, até isso. porque a gente, enquanto partido, a gente tem que se organizar para que a gente possa enfrentar qualquer situação, o plano A ou o plano B. Então, quando se tratou desse fortalecimento, não era visando não vai haver a fusão. Caso não houvesse. Né? Mas o que ficou pacificado, tanto pelo MDB, tanto pelo PSD, com aval do governador, é a manutenção da fusão. E não existe hoje nenhum problema interno com relação a isso. Nós tivemos a última reunião da executiva e saímos de lá num clima de paz, onde a gente tem o propósito de trabalhar para que a gente possa fortalecer a base como um todo, para que a gente possa fortalecer a gestão do nosso governador. E em relação à candidatura do deputado federal Júlio César, o PSD ficou com a indicação de uma das vagas para o Senado, uma é do MDB e a outra é do PSD. Sim. Como é que a senhora avalia esse trabalho agora, ainda esse ano, desde o lançamento da vinda do ministro Kassab, enfim, e a adesão à candidatura ao Senado do deputado Júlio César? Olha, o deputado Júlio César, ele tem uma história, né, que fala por ele mesmo. Eu não conheço uma pessoa no estado do Piauí que não reconheça o deputado Júlio César como um deputado municipalista e que sempre trabalhou em favor do desenvolvimento desse estado. Né? Muitas vezes eu até escuto algumas discussões, porque fulano destinou tanto por cento de emenda. Não pode se perder de vista que o 1%, né, que foi aprovado enquanto lei, que hoje é um direito de todos os municípios. E que todo ano recebe, que é um valor considerável, o município 0,6 recebe quase 2 milhões a mais. Então, isso é, de fato, uma preocupação de fazer com que os municípios possam estar mais fortes, sem necessariamente ter que estar dependendo ou estar batendo na porta de ninguém. A visão do deputado Júlio César sempre foi do desenvolvimento, de trabalhar em favor do Piauí, né? E eu lhe digo isso com conhecimento de causa. Eu tenho 33 anos ao lado do deputado Júlio César e eu sempre vi a postura dele, essa postura de uma pessoa também comprometida, né, com a história política que ele tem construído. E vejo o respeito do deputado Júlio César por todos os prefeitos, por todos os grupos políticos. Mesmo quem não vota no deputado Júlio César tem o maior respeito e reconhece o comprometimento e a competência dele ao estar legislando em favor do nosso Piauí e do nosso Brasil. Então, eu acho que o deputado Júlio César, eu abraço a causa dele, eu estou pronta para ir à luta, não tenho a menor dúvida de que o povo do Piauí vai reconhecer, né, e ele, mais do que tudo, não é o deputado Júlio que merece ser senador, é o Piauí que merece ter um senador como o deputado Júlio César. E nas suas viagens pelo interior, tanto com o deputado Georgiano, o deputado Júlio, e nas suas bases eleitorais também, as suas viagens nas bases eleitorais, como é que tem sido recebida essa candidatura do deputado Júlio César? Com muita alegria, com muito otimismo, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar com 13 prefeitos que abraçaram a nossa causa. Todo o nosso grupo político abraça o deputado Júlio César, abraça o nosso projeto político, abraça o governador Rafael Fonteles, e eu não tenho dúvida de que esse reconhecimento virá, né? Principalmente por isso que eu sinto, não só dos prefeitos, mas eu sinto da população que a gente conversa, que a gente mostra quem é de fato parlamentar, e eu não tenho a menor dúvida de que o deputado Júlio César será o próximo senador da República. Deputada, muito obrigado pela sua presença, um prazer recebê-la aqui
E o convite está feito para a senhora voltar outras vezes. Venham com muito prazer, e eu acho muito importante que a gente possa estar discutindo em todos os meios de comunicação a política sobre droga, que a sociedade compreenda que existe uma rede, um fluxo de atendimento, que elas têm acesso, elas precisam compreender como é que funciona esse fluxo e como elas passam a ter direito a todas as políticas de proteção e de garantia de direito. Então, eu fico até grata, né? Quero lhe agradecer a oportunidade e sempre que vocês nos chamarem, a gente vai estar aqui. E algumas vezes nós vamos pedir para vir, para falar um pouco sobre essa política que é tão importante para o nosso Estado. Obrigado mais uma vez.